um assunto velho, de antigo, que eu estava ainda esses dias falando com a nossa turma. A industrialização no Brasil. Em 2018, no tempo que eu ainda era candidata a presidente, quando eu falava assim, o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento que trabalhe com a sua indústria, a retomada da indústria, me falava assim, assunto velho, que indústria? Está na era da informática. Compro ali no AliExpress, resolvo a minha vida. Tá aí, a gente não tinha álcool, a gente não tinha máscara, a gente não tinha respirador, a gente não tem seringa. Desconsiderou a indústria quando deu o que deu. Exato. A gente vai fazer um debate sobre indústria era Vargas? Não, meu amigo, eu quero fazer um debate sobre indústria e a condição do... Opa! Não... sobre o Brasil dar conta de si mesmo. Como é que um país desse tamanho não tem seringa para vacinar? Entende? Então, é sobre isso que eu falo. E colocar, de novo, um lugar de sonho na vida das pessoas. Né? Eu sinto muita falta disso. E foi isso que eu vim em Porto Alegre e vim em São Paulo. Né? Uma geração muito mais nova que a gente já. Né? Mas dizendo assim, eu quero construir isso com as minhas mãos. Eu quero viver num lugar que respeite as minhas particularidades e que veja a grandeza, né? Dos problemas que a gente tem, mais humana, né? Agora a gente saiu do hotel para vir para cá e eu passei na farmácia, eu voltei e falei, Marina, fiquei olhando na rua, tinha um menino da idade do Gui, o Gui, meu enteado, que tem 17, devia ter uns 15, dormindo. Eu fui a única pessoa que olhou para ele. Eu fiquei caminhando e olhando as pessoas, sabe? Ninguém olhou. Eu falei, como assim, cara? Ninguém... Aquela esquina ali perto da Paulista, as pessoas passando, quase tropeçando. Ninguém olhou quem estava dormindo. Se era uma criança, se era um idoso, se era um adulto, se era uma mãe com bebê. Não é que eles não deram... Eles não olharam, Rafinha. Então, tem uma geração que está dizendo, não, eu tô vendo. E eu sei que aquele menino não está dormindo ali porque ele é um merda. Ele é igual o meu enteado. O que o meu enteado fez para não estar dormindo na rua? Parabéns. Nasceu o filho do Duca, da Ingrid, enteada da Manuela, entendeu? Então, eu noto que tem uma geração que tem os nossos valores, que reconhece o que nós construímos no passado, né? Que sabe que o Lula sofreu um processo penal absolutamente manipulado para ele ser preso, que sabe que a Dilma sofreu um golpe, que denuncia esse golpe, que vê que o golpe da Dilma foi absolutamente misógino e machista, né? Mas que quer vir daqui para frente, disso para um novo sonho, né? E acho que a gente tem que dar espaço para essa juventude. Eu, particularmente, acho que a gente tem que tomar um banho, né? Assim, mergulhar no que nos dizem essas vozes dos jovens negros da nossa periferia que começaram a ocupar espaços no parlamento, mas que começaram a construir espaços de relevância e influência política. Começaram, é mentira, né? Sempre tiveram, mas começaram a ter mais voz para os seus núcleos nas comunidades e tal. Como é que alguém vai querer governar o Brasil ignorando o que as mulheres negras nos dizem? Olha aí, qual é a base? Você olha assim, Rafinha, a base. Lá em Porto Alegre, que é uma cidade majoritariamente branca. Vai para uma comunidade, é mulher negra que segura. Tem uma certa preguiça de ouvir. Eu acho que a gente desenvolveu isso, não apenas aqui, mundialmente, sabe? O papo de dar mais voz a quem não teve voz, ele é importantíssimo, mas do outro lado tem uma rejeição muito grande, tipo, que preguiça, lá vem os caras com as mulheres negras de novo, sabe? Exatamente. Tem um pouco isso. Até parece que eu não sei, entendeu? São vivências que eu não tive. Então, a gente ainda tem um padrão na política, no nosso campo geral, né? Eu só tô falando do nosso campo, porque eu não vou falar sobre o campo do Bolsonaro, que nem entende que mulher existe, né? Que acha que mulher pode ser estuprada. Então, eu tô falando, assim, do lado que acredita na civilização, né? Nos valores razoáveis. A gente já tem um padrão que é muito calcado, né? Quando fala assim, as pessoas... que é dos homens brancos, de classe média, de 50 anos, né? Que eles simbolizam o poder, né? E aí, quando vê alguém de uma comunidade dizendo isso não funciona aqui, acha, assim amiga, tu vai saber o que funciona ou não? E mais do que isso, no teu papel, por exemplo, você não é uma mulher negra da periferia que passou dificuldades tremendas na vida e há uma descredibilização. Às vezes, da mesma maneira que aconteceu com o Boulos, entendeu? Com a quantidade de gente que eu ouvi falando assim, o Boulos fica falando que é da quebrada, mas não é da quebrada. O pai dele sempre tinha uma maneira de poder descredibilizar. Enquanto não percebe-se que são pessoas que estão dispostas a ouvir. Isso às vezes é mais importante do que participar, é ter a cabeça aberta para falar, tipo, não, eu quero dar vez. Espaço para exatamente, dar espaço, né? O que eu falo, eu nunca vou ser uma mulher negra, gente. Não existe, essa não é uma opção minha. A opção de ser uma mulher de esquerda é minha, né? Agora, eu não tenho como construir uma história que objetivamente não é a minha. Eu tenho a minha história e eu preciso reconhecer ela para conseguir entender que existem outras histórias ou outros lugares sociais. Agora, eu me dei conta e
e me dei conta disso graças à militância e ao esforço delas, também não é um mérito meu, que simplesmente a minha vida ou a minha militância ignorava na prática, não interessa o discurso, a enorme diferença entre ser eu, uma mãe branca, por exemplo, e ser uma mãe negra. Né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tentar ser parceira ou ser escudo, como elas falam, para que elas sejam ouvidas, né? Para que essas mulheres tenham o espaço de falar sobre a vivência delas. Rafinha, a probabilidade de eu enterrar um filho meu é baixíssima. A probabilidade de uma mãe negra enterrar o seu filho no Brasil é altíssima. Né? Qual a chance que o teu filho ou a minha filha teriam de estar dentro de um daqueles caixões no Rio de Janeiro, com crianças que cada vez morrem mais? Então, se eu não falar sobre isso, eu não estou falando sobre a realidade brasileira. E eu só vou poder falar sobre isso se essas vozes falarem, né? Ou nos meus espaços, nas minhas redes, no meu programa. Então, às vezes as pessoas acham que isso é demarcatório, é perda de tempo. Não, gente. Uma pessoa que vive na periferia de um grande centro urbano não tem a mesma vida naquele centro urbano do que uma pessoa que vive na 24 de outubro, na Paulista. E é uma percepção, e combina muito com aquilo que você estava falando antes, do que é a percepção equivocada de minoria e maioria. Né? Você tem um país que mais de 60% do povo é negro, e ainda a gente considera como minoria. Minoria não é no número, é na voz. Quer dizer, é porque não tem absolutamente nenhum espaço de expressão, que agora que a gente começa a querer ouvir em 2021. Ou Por seja, isso que eu realmente acho que a nossa reconstrução, né, do nosso campo político passa por... Não é dar voz, porque não é a gente que tem que dar voz para eles, né? Mas abrir os nossos espaços para que essas vozes sejam mais escutadas. Eu fiz isso, a minha militância mudou consideravelmente para melhor, sabe? Para ter novas percepções, para entender problemas que eu não entendia na profundidade, né? Mesmo militando uma vida inteira, como eu, desde menina, né? A maternidade, por exemplo, me proporcionou isso, de eu ver, né? Às vezes eu falo para as pessoas, gente, eu sou uma mulher, lá no topo tem a pirâmidezinha, eu tô sentada em cima dela, sabe? Eu tenho um companheiro que divide tudo, eu tenho grana para pagar creche, eu tenho creche para minha filha, eu tenho rede de apoio se eu precisar, minha irmã. E mesmo assim, a minha vida é atravessada pela maternidade. Ah, tu pode estar aqui, bom, Duca, tu pode ficar com a Laura? É tudo a partir disso. Como que faz as 14 milhões de mães que não têm registro paterno, que não conseguem emprego porque estão sozinhas, quando as creches de Porto Alegre fecham às 5h30 da tarde, as públicas? Como é que elas pegam a criança? Se elas têm que pegar o ônibus, né? Porque a minha creche é do lado da minha casa, né? Ou é do lado do meu trabalho. Como é que ela faz para atravessar a cidade no ônibus? Então, tu entende? É sobre esse estado. Se essa creche não mudar, a vida dessa mulher não muda. E eu só vou saber que essa creche não atende essa mulher se eu ouvi-la, né? Eu acho que essa conversa valha para perder um pouco esse estigma. Eu acho muito importante essa conversa, porque eu senti que descredibilizam muito o que você está dizendo, e eu ouço isso de gente muito próxima, que é tipo, quem é ela para falar esse tipo de coisa se ela nunca viveu essa realidade? Eu acho isso de uma injustiça tremenda. Tem pessoas, inclusive, que vivem a própria realidade, ou já viveram, que hoje negam e não dão vez e não dão voz. Então, assim, eu vejo isso muito na esquerda, uma vontade de descredibilizar, sabe, porque Rafinha, não viveu, e acho triste isso, acho limitado. É limitado e porque na realidade, talvez as pessoas que falem isso, elas não queiram falar sobre a condição de menor vulnerabilidade, ou como se fala hoje, de privilégios dela. Tá? É óbvio que o que eu tenho é o que toda mulher deveria ter. É óbvio. Um cara que divide responsabilidade, uma creche. Agora, quando eu falo sobre a realidade delas, eu tenho que assumir a minha condição de menos vulnerável. E as pessoas não querem falar que elas são menos vulneráveis, entende? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com dizer, é verdade, não tem chance da minha filha ser tirada do supermercado. Não tem chance da minha filha ser enterrada numa operação policial. E admitir isso é dizer, então, eu quero que quem tem mais chance de ter o filho enterrado tenha voz. Né? Ou então que eu consiga fazer a voz dessas pessoas chegarem. E se colocar na obrigação de falar por... Não, eu não quero falar por essas pessoas, porque elas falam por elas, mas é me colocar na obrigação de falar que eu sei que isso existe. E que é esse o centro do problema do Brasil, e não o meu, né? Eu tive uma discussão muito grande com um grupo de amigos a respeito do que aconteceu lá no supermercado, do homem negro que foi assassinado.
E falando para eles, ó, realmente, se foi preconceito, bate muito com o que você está dizendo, de assumir as suas vantagens nessa corrida e o seu privilégio, Isso. né? Se eu fosse aquele cara, eu não teria sido surrado Claro. até a morte. Talvez eu tivesse tomado uns tapas por ser abusado. Eu não teria sido surrado até a morte. É naquele momento em que você sabe que você pode dar 30 socos a mais porque ele é negro e todo mundo tá cagando pra ele. Porque ele tem a cara construída Isso. do cara Que é a bandido. cara de bandido. Eu falo exatamente desse caso. Eu sou casada com um cara que vai no supermercado de Havaianas. E sempre foi. Eu fui agredida por clientes de supermercado dezenas de vezes. Aliás, voltando ao primeiro assunto, é um dos lugares que eu mais sou agredida, no supermercado, comprando o arroz e feijão da semana. Eu nunca vi um segurança tirar uma das mulheres loiras, peruas, que me agrediram. Essa é a maior prova. É sobre abuso que a gente está falando? Por que essas moças não foram tiradas? Elas não foram sequer convidadas para se retirar. Elas estavam no direito de clientes delas. Né? É um problema de vocês. Né? Então, é falar sobre isso, porque isso conscientiza as pessoas do lugar delas na estrutura racista. Claro. E esse lugar é horroroso, entendeu? É triste, é duro de assumir. Quem que tá nesse lugar de olhar para a filha e pensar assim, meu Deus do céu, sabe? Eu olho pro Gui e falo, o Gui tem 17 anos, eu nunca disse para ele sair com a identidade de casa. Aí tu escuta o cara, né? O Márcio Chagas, que fala sobre isso. Meu parceiro, meu irmão. Massa, o Márcio fala, eu cresci com a minha mãe botando a identidade para levar, né? Por quê? Porque tem a batida policial, então... O Márcio, aliás, foi candidato a vice-prefeito em Porto Alegre, um grande parceiro meu, e tratou muito da questão do racismo. Eu tive do lado dele, meu amigo de... ele é maciço, desde que eu tenho 6 anos de idade. É o meu melhor amigo, basicamente. A vida inteira. É verdade. Não sabia disso. Não, desde 6 anos de idade. A gente estudou no Nossa Senhora de Lourdes junto, a gente jogou basquete na Sojipa junto durante muito tempo. Massa. A gente estudou no IPA junto. É meu amigo, irmão mesmo. De vida mesmo, que massa. E eu acompanhei a vida inteira do lado dele. Ele sabe. Final de semana eu e ele jogava sábado e domingo no Marinha. Eu via isso. Eu via ele sendo excluído. E é louco, porque ele pode falar isso. Um dia eu vou trazer ele aqui para conversar sobre isso. Eu apontava para ele. E ele tinha dificuldade de reconhecer. Ele estava tão inserido nessa realidade. Porque tu te protege. Ele estava tão inserido nessa realidade preconceituosa que ele não conseguia admitir que a piada, que a zoeira era sempre diminuindo ele. Ou que ele entrava no supermercado, tinha um olhar para ele. E outro para ti. Demorou anos para ele perceber de que ele realmente foi alvo de preconceito. Mas tem um outro processo, Rafinha. No estado extremamente preconceituoso e racista que é o Rio Grande do Sul. Não tem como desconsiderar. Você não precisa concordar porque você vai perder eleitores, mas eu posso falar. Não, é objetivamente, né? É o estado que tem mais desigualdade entre ser branco e negro do Brasil. É dado.